A Light cortou o fornecimento de energia elétrica em instalações da Universidade Federal do Rio de Janeiro nesta terça-feira por falta de pagamento. Com restrições orçamentárias, a universidade deve 35,7 bilhões de reais à Companhia de Energia. A universidade também tem dívidas com a Companhia de Água. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui. Parece que a educação no Brasil entrou em recuperação. É isso mesmo, hein, Tiago? Boa noite, bem-vindo. O trocadilho cai bem para essa situação, né? Porque é uma crítica, né? Falando do ensino superior, universidade que é bancada com recursos federais, né? Se fosse uma universidade estadual, uma universidade privada ou até mesmo uma universidade sem fins lucrativos, as chamadas comunitárias, até se relativaria essa questão da redução de recursos ou da falta de recursos. Mas quando é uma universidade federal, que é o topo, né? Ou seja, todo mundo quer passar num vestibular das federais porque tem um reconhecimento no MEC com relação às médias, os melhores professores estão lá, mas nesse caso a situação é crítica porque falta dinheiro para o básico, né? A gente está falando do básico, do básico, do básico. Boa noite para você, Andréia, e a toda a nossa audiência qualificada. Vamos então adentrar esse assunto. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, né? Porque eu fico aqui pensando se uma notícia dessa tivesse ocorrido em governos passados, inclusive o mais recente. Imaginem o discurso da grande mídia, encharcada de ideologia, com leads, matérias, né, prontas para destilar o veneno ao contraditório ao que eles pensam. Fica aí o nosso questionamento. Bom, vamos aos fatos, que é o que interessa, né? Uma universidade tem curso de quê, gente? Vamos lá. Medicina, odontologia, educação física, comunicação, contabilidade, administração. Pois é. Parece que nessas duas áreas, a contabilidade e a administração, a prática está sendo diferente da teoria, passada lá em sala de aula no Rio de Janeiro. Afinal, como que a universidade projeta alocar mais recursos do que sabe do que o governo federal envia? Vou reformular essa frase. Como que a universidade empenha mais recursos, né, de gasto, de despesa, do que aquilo que ela sabe que vem do governo federal? Fica a dúvida, né? Afinal, o governo é quem banca os recursos. E falando nisso, como é recurso público, ainda mais federal, o governo que paga toda a conta, não falta por parte do governo, portanto, uma intervenção na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a universidade tem as prioridades, os recursos que tem que ficar ali, guardadinhos, separado, para pagar as contas de água, luz, a internet, um aluguel, auxílio aos estudantes que tem também. E o que sobrar, aí sim, fazer aqueles aportes em pesquisa, folha de pagamento além do programado, ou seja, o básico, né? Aquilo que está estabelecido nos contratos com os professores, com os prestadores, não abrir aportes, já que está, né, se recuperando. E por isso a gente pergunta, será que não haveria por parte do governo federal uma intervenção já para ontem, não para amanhã? Porque o recurso federal foi para o ralo. Para vocês terem uma ideia, dos 327 bilhões foram autorizados repasse de 340 milhões, ou seja, recursos a mais do que era acordado para a universidade. E segundo a própria entidade, tem em caixa atualmente apenas 18 milhões de reais. Ou seja, dá para pagar só a conta de água, a dívida que tem, e ainda faltará recurso até o final do ano para as demais despesas de novembro e dezembro. E aqui eu abro um parênteses. Dezembro tem acréscimo na folha, 13º salário, né? Então, esses recursos que tem em caixa, nem se sabe se é suficiente para pagar isso. Mas a gente fazendo a comparação com as dívidas, só daria para pagar a conta de água que está em dívida há muito tempo. Uma situação crítica que já se sabia há tempo, mas se deixou ao extremo com a triste notícia do corte do básico, que é água e luz para manter a universidade aberta. Não se sabe se nem funcionando. É uma triste realidade do ensino superior do país, onde o governo despriorizou em detrimento da criação
do dobro de ministério da gestão passada, alegando, vocês vão de lembrar, que era preciso para o progresso do país. Ora, se o progresso não vem pela educação, eu, sinceramente, não sei o que é prioridade. Portanto, é preciso arregaçar as mangas, com lupa, o governo federal, olhar onde está indo o recurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente reforça, né, que é bom que a gente lembre disso. Esses recursos já se sabia que não daria para pagar a conta e a universidade já havia alertado que faltava recurso para quitar o básico. Ela estava funcionando assim com o cheiro, com o respingo, o que faltava de recurso. E agora chegou ao extremo, até porque o dinheiro é público, o recurso é público e o reitor hoje fez um alerta chamando a comunidade acadêmica pedindo ajuda, mas não tem o que ajudar, porque o recurso da União é por meio de impostos. E nós já pagamos impostos diariamente em tudo que a gente compra, em tudo que a gente consome. Qualquer serviço, qualquer mercadoria comprada, está embutido o imposto. E esse imposto está indo para o governo federal e está voltando. Então, é dessa forma que nós, sociedade, reitor, ajudamos a universidade. No mais, é preciso enxugar, né? Deixar o básico funcionando e a prioridade na qualidade da educação. E para a gente atualizar uma informação que a gente falou aqui na segunda-feira, o assunto do momento é que é da escala 6x1, que querem reduzir de 6 dias trabalhados, 6 dias e meio trabalhado para um de folga, querem colocar para 4 dias trabalhado, o restante de dias de folga. Foi aprovada, foi colhida 194 assinaturas para que essa proposta de emenda à Constituição seja encaminhada para discussão na Câmara dos Deputados. Eram preciso, como a gente falou aqui na segunda, 171 assinaturas. Então, foi conseguido 194, ou seja, assinaturas a mais do que era o necessário. Quais os próximos passos? Agora, esse texto, que é de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é presidida pela deputada catarinense Caroline Detoni, do PL. Portanto, um texto de autoria da base de governo, né, do PSOL, o partido mais com viés de esquerda, chega agora à Comissão de Constituição e Justiça, que é coordenada por uma deputada de oposição, Carolina Detoni. Há já nas redes, principalmente dos deputados federais da oposição, várias críticas com relação à construção do texto. Críticas até de falta de entendimento sobre os tópicos ali apontados. E agora, na Comissão de Constituição e Justiça, isso será mais ampliado e a gente reforça aqui que falta realmente um debate. E já trazendo mais uma atualização, já se questiona também o impacto dessa medida na Previdência Social. É que, obviamente, a redução da carga também vai impactar na redução do salário, porque hoje um trabalhador comum, por exemplo, tem um salário médio aí de R$ 1.800, R$ 1.500 por 6 dias, 44 horas semanais. Ele vai ter uma redução de horário. Claro que as empresas, naqueles que estão, não vai poder mexer na remuneração, porque não se pode reduzir salário, mas nas novas contratações, óbvio, o empresário vai fazer as contas, porque ele vai ter que ter mais gente para cumprir os horários faltantes. E aí, obviamente, se cria um imbróglio na economia e também um impacto que se prevê na Previdência Social.